16 horas 24 minutos, o microfone está ali, Pedro Pereira, chega-te a ele, também o José Setúbal, não mexes no microfone que ele hoje, coitadinho, já sofreu muitíssimo, pega numa cadeira e senta-te aqui à frente que é melhor, faz como entenderes, é como te sentires mais à vontade, se não te sentes à vontade, olha pronto, é porque não sei se foi cozido ou não, pronto. Pedro Pereira, ontem tivemos uma tarde especial, uma tarde que também é o terminar de um ciclo de 6 anos consecutivos com este grupo de trabalho. Tu fizeste as contas no teu Facebook, colocaste um balanço para estes 6 anos, 140 jogos oficiais, 75 vitórias, 12 empates, 53 derrotas, 204 foram os pontos somados, 568 golos marcados, 453 sofridos, 525 treinos efetuados. É uma contabilidade feita de números, mas números que não escondem aquilo que foi um caminho feito com pessoas, com jogadores, com treinadores, com dirigentes. Que balanço, para já falar neste campeonato, em que o Grupo União Sport se despede com uma vitória. Aliás, nesta segunda fase do campeonato, diga-se em bom da verdade, uma segunda fase que foi pena não conseguir-se a manutenção, mas de resto não foi por esta segunda fase que o Grupo União Sport certamente desceu, uma segunda fase positiva. Que balanço Pedro Pereira pode fazer deste campeonato? Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, a tua primeira pergunta, em relação ao fim de ciclo, sim, é um facto e eu já escrevi aquilo que tinha que escrever, já falei com quase toda a gente aquilo que queria dizer. Foi um ciclo muito porreiro, foram 6 anos de trabalho, de amizade e que vão ficar para sempre. Não posso individualizar ninguém quando se toca a querer agradecer a toda a gente, porque corremos o risco de cometer uma grande injustiça e esquecer de alguém, por isso agradeço no geral a toda a gente que trabalhou comigo durante este tempo todo. O balanço que faço do campeonato, acho que cometemos um erro grande no planeamento da época. Eu e a minha equipa técnica achámos que a série onde estávamos inseridos fosse quase impossível e preparámos a época de uma forma, para um estilo de jogo mais defensivo, mais de contra-ataque. Aos poucos começámos a ver que realmente tínhamos equipa e plantel para poder ombrear com a maioria das equipas e disputar o jogo pelo jogo, e mudámos o chip, tentámos mudar de modelo de jogo, e isso custou-nos muito, principalmente na segunda volta do campeonato. Para nos adaptarmos a esse modelo de jogo, fizemos, salvo erro, 4 pontos só na segunda volta, e acho que passa muito por aí esta não permanência. Nós na segunda fase, já bem lançados e bem mecanizados a trabalhar neste modelo de jogo, a disputar os jogos de igual para igual, fizemos 11 pontos e no campeonato inteiro fizemos 14. Portanto, por aí se vê que fomos tarde, acordámos tarde, mas pronto, foi uma questão de planeamento da época e as coisas correram-nos não como queríamos no início e depois já não deu. Mas pronto, mas estamos satisfeitos à mesma. Muita gente dizia que não havia forma sequer de pontuar nesta série. Ficámos sem dúvida, não tenho problemas nenhum em assumir na série mais complicada da segunda divisão, e não envergonhámos ninguém. Fizemos 25 pontos no total e estamos não satisfeitos por não ter conseguido a permanência, mas estamos satisfeitos pelo nosso trabalho. Demos tudo o que tínhamos para dar, saímos de consciência tranquila, e quem sabe numa próxima ocasião que a equipa suba à segunda divisão tenha as bases suficientes para se manter lá por muito tempo. Terminar o campeonato com 5 jogos sem perder consecutivos também vem provar que lá está o tal sentimento um bocadinho agridoce que poderia ter sido possível, mas foi um terminar com chave de ouro. Foi a melhor forma de terminar. Está aqui uma pessoa que me disse: agora neste momento ganhamos a qualquer equipa, e é verdade, e esse sentimento é o que passa pela cabeça de todos estes jogadores que estão aqui e os que não estão cá. O campeonato, se começasse agora, não tenho dúvidas nenhumas que faríamos um campeonato tranquilo, por aquilo que vimos na segunda fase. Não houve equipa nenhuma que jogasse
muito melhor do que nós, muito pelo contrário, equipas com grande categoria que nós fomos superiores de princípio a fim, e deixa-nos esse sentimento de que poderia ter sido bem melhor. Muitos pontos perdidos nos últimos segundos, faz parte do futsal, mas perdemos muitos pontos nos últimos segundos, e outros por infelicidades minhas, outros por infelicidades de alguns jogadores, faz parte, só não acontece a quem não está lá, mas fica-nos esse sentimento. Ficámos a 3 pontos e tantos pontos que perdemos infantilmente durante este campeonato, que chegava e sobrava para estarmos tranquilos. Mas pronto, é assim. José Setúbal, o diretor desta equipa, que hoje fiquem descansados, não vem com toalha. José Setúbal, bem-vindo à bancada desportiva. Chegamos a um ponto da época em que fazemos o balanço. O balanço, ao não ficarmos no campeonato nacional, fica com aquele sentimento que poderia ter sido, mas não foi. Enquanto diretor, como é que viu este campeonato? Que balanço faz deste campeonato? Pronto, eu acho que o balanço foi positivo, com um amargo de boca no final, mas é assim, é futebol, como disse o Pedro. Isto foi uma equipa à imagem do Pedro, que era a alma do futsal em Montemor e principalmente no União. Conseguiu motivar os jogadores para chegar aqui, mas pronto, faltou uma pontinha de sorte, afinal. De qualquer forma, consideramos positiva a participação do futsal e estamos cá para continuar. Que é o mais importante. Exatamente. Se tivesse de transmitir alguma coisa a estes jogadores, a esta equipa técnica, em termos deste campeonato, o que é que diria? É um bocado difícil, mas se calhar aquilo que eu transmiti a eles é o nosso grito: garra, união e sacrifício, que foi o que fizemos ao longo da época para tentar superar as adversidades que tivemos. Na próxima época, já se trabalha para a próxima época? Um bocadinho. Não posso adiantar mais nada porque, como o Paulo sabe, nós tomamos posse em termos de direção de União há um mês e temos várias situações por resolver, mas posso adiantar que o caso do futsal já está em andamento. Mais que isto, não adianta. E certamente o futsal é aquele que dá menos dores de cabeça. Sim, em certo aspecto será o que dá menos dores de cabeça, mas também dá, porque a gente tem que se preocupar e tem que cumprir com aquilo que combinamos com os jogadores. Eles sabem disso, sempre cumpri e volto a cumprir. Às vezes não é na altura certa, mas pronto, está dependente de vários fatores e isto é muito complicado. Muito bem, agora vamos passar a cada um de vocês, vão se sentando na cadeira do poder. Pedro Moraes, guarda-redes, o mais novinho da equipa, hoje... Não é o mais novinho? Agora quem é o mais novinho? É o Kiko. O Kiko, é ele mais novinho? Epa, mas hoje nem trazes brincos nem nada, não mexas no microfone, não toques nisso. Pedro, que balanço fazes a este campeonato? Boa tarde. Faço um balanço positivo. Acho que podia ter corrido melhor, mas em todo o caso foi positivo. E o que é que dizes ao facto de ser um fechar de ciclo? E aproveitando também a deixa, vou pedir a cada um de vocês esse balanço do campeonato e o significado deste último jogo, ser o último também do Pedro Pereira, ser um fechar de ciclo de 6 anos a trabalhar em conjunto. O que é que te apraz dizer? Só tenho a agradecer. Foi ele que apostou em mim, vindo de um grande defesa central que eu era no futebol de 11. Tem que me elogiar. Portanto, tenho a agradecer os 4 anos, se não me engano. Ainda sabe contar? Acho que foi 4. Passei com ele. Passa à frente. Passar à frente isto... Muito bem.
E este grupo de trabalho é para continuar? Se eles quiserem, eu não obrigo ninguém. E ontem, como é que foi chegar ao último jogo do campeonato? 5 jogos sem perder, nos últimos 5 jogos, vencer o último jogo, também aquelas emoções da filhota do Pedro entregar aquela pequena surpresa a ele. Como é que foi viver isso tudo? É muito engraçado ver o nosso preparador físico a chorar. Foi o momento mais... como é que é de explicar? Foi o momento mais forte que vivi no futsal, foi ver o Bruno Cardoso a chorar. Não foi fácil, não foi fácil. Antes de ir para o Marquês, festejar o título que o Sporting não ganhou em handball. Muito bem. Mas foram festejar a Taça Cersei. Taça Cersei. Ai, mãe. Tu estás-te a espalhar ao comprido, pá. Miguel Figueira. O homem da voz grossa. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso. Miguel, que balanço fazes do campeonato? O que é que também gostarias de transmitir neste momento em que vamos terminar um ciclo de 6 anos, um novo ciclo, inicia pelo menos em termos de equipa técnica, certamente. Esperamos que esta equipa continue unida em prol do Gush Futsal. O que é que te apraz dizer neste momento? Boa tarde, Paulo. A nível de balanço da época, acho que foi um balanço de uma época positiva, mas como disse o diretor, com um bocadinho de amargo de boca, porque acho que podíamos ter feito muito mais e agora com esta fase final da época deu para ver que podíamos lutar com qualquer um. É pena, sempre acreditei, mas pronto, foi uma boa participação na segunda divisão, correu tudo bem. Epá, prontos para cá, para mais uma época, para mais uma segunda divisão qualquer dia, mas uma boa época positiva. Foi também uma época que foi a primeira nesta segunda divisão, que surgiu agora, que veio também a reforçar em termos de aprendizagem este grupo de trabalho. Oh, Paulo, não me podes repetir se faz. Estou-me a desconcentrar um bocadinho. Pá, Ouvi dizer que estão a fazer-te a mesma coisa que fizeste a semana passada ao treinador. Capaz, mas é que eles não se podem meter nisso. Eu explico-lhes, mas podes repetir, desculpa lá, Paulo. Mas gostaste? Não. Não. Oh, Moraes. O Moraes está-se a aproveitar. Ai, mãe. Olha, lava as mãozinhas, está bem? E olha, ele está a limpar-se. Miguel, o que eu estava a dizer é que de facto foi a primeira época de segunda divisão, nesta transição que houve. Vocês tinham já estado na terceira divisão. Foi também mais uma aprendizagem para este grupo de trabalho, mais uma experiência que vem fortalecer este grupo de trabalho. Claramente, Paulo, foi uma segunda divisão em que se joga um nível alto, muito alto, com grandes equipas e nota-se que qualquer um de nós evoluiu bastante mesmo. Pá, e é continuar e ver que não há ninguém e há futuro no Alentejo, há futuro em Montemor e claramente pode haver uma equipa a ombrear com os melhores, claramente. E em relação a este encerrar de ciclo, à saída do Pedro Pereira, após 6 anos, que sentimento fica? Pá, fica um sentimento, acho que ele dever cumprido da parte dele, acho que são opções, acho que tomou a decisão que ele achar mais correta para ele, podemos nem todos concordar, mas estamos cá para apoiá-lo, ajudá-lo e se ele achar bom para ele parar e aprender, estamos cá para ajudá-lo, mas foi bom. Muito bem. Fábio Direitinho, Max, quem é que segue? David Moreira. Olá, David, foste a última aquisição do Gush Futsal, como é que foi viver esta ponta final de campeonato? Que balanço podes fazer? Eras um rapaz que estava na bancada ali a apontar certamente todos os números de cada partida, como é que foi a experiência? Que balanço fazes? Boa tarde a todos. Faço um balanço positivo também, como é sabido. Tive cá 2 meses, mas foram 2 meses bastante produtivos. Tenho que agradecer ao Pedro e a todos estes rapazes que aqui estão, porque durante estes 2 meses ensinaram muito. O jogo, quando cá acho que fizemos 7 jogos, é verdade, como o Pedro já disse,
perdemos jogos. Perdemos jogos contra equipas que tínhamos capacidade de ter ganho. E agora contra estas equipas mais difíceis, teoricamente mais difíceis, conseguimos fazer grandes jogos e é um orgulho ver os jogadores dentro do campo a fazerem aquilo que nós trabalhamos todos os treinos. Terminar o campeonato com 5 jogos consecutivos sem perder também vem transmitir confiança para a próxima época. Sim, claro, vem transmitir confiança. Transmite sempre confiança, sim. Porque para já foram 5 jogos diante de 5 equipas que eram dificílimas e o Pedro, quando saiu o sorteio, isto correu tudo ao contrário. Porque nós devíamos ter conquistado pontos no início e pensámos que agora nesta última fase seria muito mais difícil conquistar pontos. E foi contra estas equipas que nós conseguimos. Claro que isto dá motivação e é isso. Este também é um fecho de ciclo. Tu estás só apenas 2 meses com o Goos Futsal. O Pedro Pereira vai a sair. Queres transmitir alguma coisa acerca desta mudança? Só tenho que agradecer ao Pedro aquilo que ele... Porque não são todos os treinadores que fizeram aquilo que ele fez por mim. Quer dizer, entrei numa segunda divisão e trabalhei com ele. Ele ensinou muita coisa e fez questão de me ensinar tudo aquilo que ele sabia e de pôr-me ao corrente das coisas, tanto ele como o Bruno Cardoso sempre me deram. Ele ensinou tudo o que sabia. Em termos desportivos, em termos de futsal. Já sabes fazer uma vida? Bem, seguinte, quem é que é o senhor que segue? Quem é o Max? Já foste. Então, Max. Boa tarde, Paulo. Então, tudo bem? Capitão, eterno número 8 deste Goos Futsal, já são muitos anos. Que balanço fazes a esta época que gostarias de transmitir a quem nos está a ouvir em relação a este fecho de ciclo, em relação também a este grupo de trabalho? Epá, não, as palavras que eu possa dizer, não, epá, como é que é de explicar isto? É um balanço positivo, como toda a gente diz, e a equipa técnica, os jogadores, todos fizemos disto um balanço positivo. Foi o culminar de um trabalho que o Pedro veio fazendo ao longo destes anos. Era um objetivo colocar uma equipa aqui desta zona, mais propriamente do Alentejo, na segunda divisão, que não é fácil. Pela primeira vez esteve lá uma equipa. Epá, e mais palavras, epá, não consigo, sinto-me emocionado neste momento, porque o Pedro deu uma mão na altura do futsal, salve seja. E pronto, apostou, não é apostar em mim, fez com que eu fizesse parte deste grupo fantástico que temos aqui hoje, e nada mais a dizer. É um até já? Eu penso que sim. Do Pereira eu penso que sim. Mais nada. Que remédio. Seguinte, quem é que é o senhor que segue? Fábio Direitinho. Fábio Direitinho, o mágico desta equipa. Fábio, que balanço consegues fazer este campeonato? O Grupo Sport, infelizmente, desce de divisão, ainda assim termina com 5 jogos consecutivos sem perder, dando também mostras que tinha qualidade para ambicionar manter-se. Foi uma aprendizagem. Que balanço fazes a este campeonato e também este encerrar de ciclo? Boa tarde. Eu acho que acaba por ser um balanço positivo. Mas se nós formos pensar desde o início da época, com falta de alguns jogadores e lesões, se calhar neste momento podíamos cá estar a falar não de uma descida, mas de uma permanência. Houve motivos mais fortes e outros menos fortes que levaram a que isso acontecesse. Quando o grupo recuperou as lesões, os jogadores voltaram, aí conseguimos voltar a ter a equipa no seu total e conseguimos vir a conquistar pontos, e se calhar se tivéssemos mais de 2 ou 3 jogos, era mais esses 2 ou 3 jogos que nós não perdíamos. Ou seja, este plantel na máxima força, de facto, poderia ter feito outros números e alcançar a manutenção. De certeza absoluta que a manutenção estava assegurada. E em relação ao Pedro Pereira?
Já, se calhar o quê? 14, 10 anos, acho, 10, que eu o conheço. Comecei a trabalhar com ele nos iniciados de União, futebol de 11. Depois fui para o futsal através dele. Já foram muitas coisas passadas e isto ainda vai ter muita história para contar ainda. Isto ainda não vai acabar por aqui. Obviamente que não, é um até já, e isto não há que dar aqui a fazer dramas. Seguinte, próximo cliente. Sabes, Paulo, desculpa lá interromper. É que ontem nós tivemos, depois do jogo, um jantar que durou até largas horas. E há aqui carinhas que não enganam, não é? E então há aqui pessoal que está quase a dormir. Tens de desculpar, não é? Eu desculpo, um deles é o FM. FM, que ontem fizeste a primeira parte da partida. Que balanço fazes este campeonato do Grupo Leão Sport nesta segunda divisão? Com o patrocínio da churrasqueira. FM. Como todos dissemos, o balanço é positivo. Ao início nós éramos apontados juntamente com o bairro Laranjal para ficarmos em baixo. E pelo meio ainda conseguimos deixar uma equipa. Só isso demonstra que é positivo. Não vou estar a dizer mais nada do que todos já disseram. Vou estar a repetir o que os outros estiveram a dizer. E ontem, a segunda parte, como é que foi? A segunda parte depois do jogo. Essa foi a terceira. A terceira parte, então. Foi um bocadinho complicado. Foi difícil. Exigente. É mais exigente que um treino. Mas não tens ido aos treinos? Tem. Tens? É. Não é? E em relação a este encerrar de ciclo, o Pedro Pereira anunciou que, portanto, vai fazer aqui uma paragem sabática. Que dizer disto? Ele já nos tinha avisado há mais tempo. Epá, acho que faz-lhe falta a ele. Faz-lhe falta também. Faz-lhe falta o quê? Ele parar uns tempos. E faz falta a nós jogadores também. Se calhar recebemos uma equipa técnica nova para conhecermos métodos diferentes. Tudo faz falta. É mais também um ensinamento para fazer crescer esta equipa. Exatamente. Muito bem, falta falar Malveira, Telmo, ainda o Bruno. Vocês estão mesmo lentos, pá. Vocês estão... Malveira, David, que balanço faz este campeonato? Um balanço, como disseram os meus colegas, extremamente positivo, onde mostra o querer e a ambição que tivemos nesta segunda fase, que apesar dos objetivos já serem difíceis de concretizar, mostramos que conseguimos bater com todas as equipas e que afinal não somos o patinho feio. E o patinho feio até que quase que fazia uma surpresa, não é? Quase fazia uma surpresa, exatamente. Muito bem. Agora, Bruno Cardoso, vá. O Telmo? Telmo Mendes. Telmo, o que é que eles disseram? Repete lá. Rotundas ao contrário? É lá. A pé. Telmo, que infelizmente só a partir de determinada altura pudeste fazer parte deste grupo de trabalho, que foste repescado. Repescado pelo Malveira, o FM, o Cardoso, o Pedro, o Setúbal, o Fábio Direitinho, que era o comandante, Fábio Dias, entre outros, para não dar mais barraca. E em boa altura vieste, porque de facto és um grande jogador, fazes toda a diferença neste grupo de trabalho, bastante falta fizeste até regressares. Que balanço fazes esta época que podia ter sido diferente? O que é que eu vou dizer? Acho que tínhamos conseguido os nossos objetivos, que era a manutenção. A segunda fase do campeonato, só com 4 pontos, veio por água abaixo os nossos objetivos. E na parte final era quase impossível e mesmo assim quase que íamos fazendo uma surpresa. E de resto, em relação ao Pedro Pereira, e também conta-me lá bem essa história desse concurso de pesca em que tu foste pescado. Sobre isso não há grande coisa a dizer, eles contem melhor, que eles é que sabem. O FM conta isso melhor, que ele é que foi o pescador. Mas foi bom ao regressar, não é verdade? Sim, foi bom, em todos os aspectos.
E diga-se de passagem que foi aquilo que eu disse há pouco. Quem assiste aos jogos, a equipa com o Telmo é diferente do que sem o Telmo. Marca muitos golos e é um bom jogador. Mais transições. Foi também uma aprendizagem agora esta ponta final. Foi um pouco, para mim só ainda tinha jogado 6 jogos ou 7 no Albufeira na segunda divisão. E com estes jogos que fiz foi, acho que nós no Alentejo temos condições mais do que suficientes para se bater com qualquer equipa na segunda divisão. E é um regresso anunciado? Possivelmente. Muito bem. Bruno Cardoso. Eu venho cansado. Tive que ir ao Marquês desmontar a estrutura. O Pedro Moraes é uma coisa sempre a picar o homem, coitado, ele já tem tanto que sofrer, deixa eu estar, coitado. Bruno, que também viveste, como eles disseram, de forma emocionada esta última partida, que balanço fazes a este campeonato, que dizer deste fim de ciclo, mas que deixa boas perspectivas para o futuro, que é o mais importante? Claro, o trabalho já está feito, a base já está montada, ganho por culpa do Pedro, que fez esta equipa de base. Em relação ao campeonato, penso que ficou mostrado que eles tinham capacidade para mais, se quisessem às vezes. E como é que foi viver esta última partida? Para além de ter havido ali um guarda-redes quase a fazer-te a folha. A mim? Não. Fazer uma folha não é fácil. Mas nada. Em relação ao jogo, foi o espelho desta segunda fase, da fase de manutenção. Não conseguimos alcançar a manutenção, mas ficou aos olhos, à vista de todos, que esta equipa tinha capacidade para mais. E em relação a este último jogo, em relação ao Pedro Pereira? Eu não vou estar aqui a falar do Pedro assim muito, né? Não preciso falar muito do que é que o Pedro... Ai, chora não, cara. Eu não falei mal, pô, não? Pronto, foram 4 anos que passei com ele, 4 anos sempre Sim, 4 anos. Você já dormiu junto? Foi. Tal como se também disse no vídeo, isso tudo foi... Ele abriu muitas portas que eu não sabia que existiam. Aprendi muito com ele. Transmitiu-me valores bastante mais importantes do que aquilo que eu pensava que eram, e mostrou-me que ainda é mais importante. Não vale a pena estar aqui a alongar-me. Não vale a pena estar-me aqui a alongar muito sobre isso, porque ele sabe o que é que significa para mim. Muito bem. Vamos terminar com o Pedro Pereira. Pedro, para terminar este espaço do GUS Futsal, ontem foi o último jogo, um jogo que terminou, acho que de uma forma fantástica, com a vitória do Grupo Orion Sport, e de forma mais fantástica com a filhota Mariana a entregar uma pequena surpresa à tua pessoa. É o culminar de muitos anos de trabalho, e também surge com naturalidade esta paragem. Acho que os próprios jogadores concordam com isso. Às vezes é bom parar para refletir, para também viver de fora, sentir saudades, faz-nos evoluir também como seres humanos e até como treinadores. Sim, claro, penso que sim, que estava na altura. Analisando friamente, o grupo precisa dar outro passo em frente. Nunca fizemos uma época em que não tivéssemos evoluído, e isso é muito importante, mas julgo que está na hora de passar o testemunho, de haver novas mentalidades, novos conhecimentos, novos métodos de trabalho, para fazer esta equipa dar outro salto qualitativo. Isso faz parte do futebol, do futsal, e é perfeitamente natural. Sem dúvida, aquele final de jogo, aquela espécie de homenagem, que eu só tenho a agradecer. Também agradecer não só à minha família, que tratou dessa pequena homenagem, de uma tela que me ofereceram, que os jogadores assinaram,
mas também agradecer à bancada desportiva. Sei que nesta altura o Manel já deve estar impaciente para começar Já te estão a ouvir do outro lado. Exatamente, eu sei. Mas agradecer à bancada desportiva também o vídeo que me fizeram, que é uma das coisas mais fantásticas que já tive. Mas não só aí, todo o apoio durante este tempo todo. Já falámos sobre isso, já trocámos mensagens, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. O meu obrigado à bancada, o meu obrigado Manel, ao Paulo e a toda a gente que colaborou comigo durante estes anos todos. Fico muito feliz e quando voltar, que espero logicamente voltar aqui ou no outro lado qualquer, podemos continuar esta ligação de grande amizade que temos todos. Eu, em nome da Rádio Nova Antena, da bancada desportiva, quero-te deixar aqui um agradecimento, neste caso também ao vivo e a cores, através da bancada desportiva da rádio, isto porque o Espaço Guicho Futsal foi vivido muito por culpa do Pedro Pereira, que todas as semanas vinha até aqui, ou quase todas as semanas vinha até aqui fazer este espaço com um jogador, com um diretor, e de facto deixo o apelo para que na próxima época possamos continuar a fazer este espaço Guicho Futsal. A equipa merece e, portanto, aqui fica o repto, deixar-te um agradecimento que já o fiz no vídeo. As palavras são sempre poucas, porque de facto são muitos anos a viver o teu trabalho e deixar realmente aqui a nota de humildade, de profissionalismo, de amor à camisola, de empenho, do exemplo que deste ao longo destes anos. Quem dera que todos pensassem da forma como tu pensas e, portanto, bom descanso, bom ano ou meses, o que seja, para reflexão, de sabáticos, e cá esperamos de regresso o Pedro Pereira. Obrigado a todos, a esta família do Guicho Futsal.